Graça e paz, irmãos. Amém? Irmãos, que alegria para mim estar podendo novamente pregar o evangelho aqui. Estava com saudade já de estar aqui na igreja, adorando os irmãos. Estive ausente, irmãos, umas 2 semanas, que nós estávamos em uma viagem. Foi algo maravilhoso que Deus proporcionou para nós. Vivemos coisas que nós nunca sonhávamos que iríamos um dia vivenciar, eu e minha esposa. Deus, a palavra de Deus diz, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, irmãos. Deus é bom demais. E mesmo lá, irmãos, quando estava tudo uma bênção, ainda as coisas começaram a mudar. Veio um furacão lá onde a gente estávamos, irmãos. Mas Deus é fiel. Como alguns meses atrás eu vim aqui na igreja contar o testemunho que eu sofri um acidente de moto, mas nada de mal aconteceu, que o Senhor fechou a boca do leão. Mais uma vez o Senhor foi fiel e nos guardou, irmãos. Nós passamos por esse furacão que devastou muitas cidades, matou muitas pessoas, mas Deus protegeu as nossas vidas, irmãos. E eu quero louvar ao Senhor por isso. Eu fico feliz em servir a esse Deus que não falha, irmãos. Amém? Nosso Deus está vivo e não há Deus melhor que o nosso. Não há Deus maior que o nosso, irmãos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Irmãos, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, versículo 27 até o 30. É o texto que o Senhor colocou no meu coração para estar pregando hoje. E nós vamos ver como, irmãos, nós vamos meditar em como nós podemos vencer a batalha da fé. Nós estamos em uma guerra, irmãos, em uma guerra. O cenário que acontece ao mundo, Ucrânia versus Rússia, grandes guerras, aí uma ameaça nuclear. Estados Unidos já está aí comprando milhares de comprimidos de iodo contra a radiação, caso aconteça alguma eventual bomba nuclear, porque nós estamos em uma guerra, irmãos. Mas essa guerra que nós estamos, ela não começou com esse conflito entre as nações. Essa guerra começou quando Satanás se rebelou lá do alto contra o Senhor Deus. E nós vamos ver como nós, a igreja, nos mantemos fiéis a Deus e vencemos esta batalha que nós estamos inseridos. A batalha em prol da glória de Deus, a batalha em prol do Evangelho. Amém? Filipenses 1, versículo 27 até o versículo 30, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Aleluia, irmãos. Texto maravilhoso da palavra de Deus. Irmãos, esse texto aqui que nós estamos lendo foi escrito pelo apóstolo Paulo. E sabe, irmãos, uma das últimas palavras do apóstolo Paulo foi as que estão registradas lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Onde ele diz assim, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Sabe o que nós aprendemos com isso, irmãos? Que Paulo, ele não achava que a vida cristã era um grande parque de diversões. Paulo via a vida cristã, irmãos, como uma grande arena na qual nós temos que entregar a nossa vida pelo progresso do Evangelho. Nós temos que nos entregarmos pelo progresso do Evangelho, porque nós estamos em uma guerra. Irmãos, foi com essa motivação que o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele chega na cidade de Filipos. Nós estamos lendo a carta aos Filipenses. E Paulo, então, na sua segunda viagem missionária, ele chega a essa cidade. Irmãos, o que acontece quando Paulo chega em Filipos? O apóstolo Paulo, ele é usado por Deus, ele tem o discernimento de que uma pessoa, de que uma mulher estava possuída por um demônio. E ele expulsa o demônio da vida daquela mulher.
O que acontece, irmãos? Aquele espírito imundo, aquele demônio na vida daquela mulher, fazia com que aquela mulher tivesse visões, tivesse previsões do futuro. E com isso muitas pessoas, os seus senhores, lucravam com aquela escrava. Então eles, ao verem que o apóstolo Paulo expulsa o demônio da vida dela, eles ficam indignados, pois as suas expectativas de lucro foram frustradas, porque um homem de Deus chegou naquele lugar. Irmãos, esses homens indignados com a ação do apóstolo Paulo, lançam ele e Silas numa prisão. Lançam ele aos cárceres, irmãos. E o que eu quero já deixar algo bem claro aqui. O mundo sempre vai estar em oposição com o Evangelho. Não espere, irmãos, que quando nós saímos aí fora para pregar o Evangelho, não espere que o mundo nos receba com flores, com abraços, que eles abram um sorriso nos seus rostos e fiquem felizes por nós estarmos ali pregando o Evangelho. Não é o que acontece, porque nós estamos em uma guerra. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões espirituais. E quando nós fazemos a obra de Deus, quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito e fazemos o que Deus manda, o mundo vai nos perseguir, como perseguiu aqui este homem de Deus, como perseguiu aqui Paulo e Silas. Mas veja, irmãos, vamos meditar no exemplo dele, no que ele fez ali, irmãos. Paulo e Silas, eles estão lançados ao cárcere. Eles foram presos por causa do Evangelho. Eles estão ali com as costas, irmãos. Eles estão com as costas cheias de marcas de terem apanhado. Eles estão com as mãos amarradas e os pés também. E o que eles fazem, irmãos? Eles começam a murmurar. Eles começam então a reclamar. Não, porque essa vida de cristão é muito difícil. Não, porque eu vou abandonar a fé, eu vou sair da igreja. Está muito difícil para mim, eu venho aqui, eu faço o que Deus manda. E olha onde eu vou parar aqui numa prisão. É isso que aconteceu, irmãos. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vemos, irmãos, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começam a louvar a Deus, começam a orar, cantar, agradecerem a Deus por aquilo que havia acontecido. E o Senhor realizou um milagre naquele lugar. Quando aqueles homens, no meio daquela situação difícil, começam a louvar a Deus, o Senhor manda um terremoto e abre as portas da cadeia e eles são libertos. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? Nosso Deus é um Deus do impossível. Mas esses homens, eles estavam numa guerra, eles sofriam por conta do Evangelho, mas eles não reclamavam. Eles eram fiéis a Deus. Amém? Então, irmãos, 10 anos após esse acontecimento, dessa prisão de Paulo em Filipos, o que aconteceu? 10 anos após isso, o que acontece? Ele agora está bem, ele está usando bons carros, ali, boas cursos. Era isso que aconteceu com o apóstolo Paulo? Não, irmãos. 10 anos após esse acontecimento que marca o início do evangelho ali em Filipos, o apóstolo Paulo encontra-se em sua primeira prisão em Roma. Paulo ficou preso 2 vezes em Roma. A sua segunda prisão levou ele ao martírio, né? Aquele versículo que temos no início, né? Combatiu o bom combate. Ele ali, a sentença na sua segunda prisão. E aqui, irmãos, 10 anos após esse acontecimento, o apóstolo Paulo está preso em Roma. E o que ele faz? Ele murmura mais uma vez, ele reclama. Mais uma vez, irmãos, ele agradece a Deus. Mais uma vez, ele como um soldado de Cristo, mais uma vez, ele se apresenta dizendo: Senhor, eu estou aqui, disposto ao que vier, porque eu te amo, porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim, independente de que se isso venha trazer conforto para mim, ou vai trazer dor e sofrimento. 10 anos após a sua prisão, lá em Filipos, ele está preso mais uma vez em Roma. E lá de Roma, ele escreve essa carta aos irmãos de Filipos. E olha só, irmãos, o que ele escreve? O que ele diz para os irmãos? Ele começa agora a falar, irmãos, a motivar os irmãos. Eu quero ler com os irmãos Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o 14. Eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta em Filipenses, que nós vamos meditar nessa carta hoje, né? Nós vamos voltar para os versículos que lemos no início. Amém? Olha só o que diz a palavra de Deus. Paulo falando: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho,
de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo aqui, como um comandante, ele está contextualizando os seus soldados acerca do andamento da guerra. Nós estamos em uma guerra, e ele está dizendo como é que está o andamento dessa guerra. E ele começa a dizer: fiquem felizes por mim. Eu estou preso aqui, mas há muito motivo de felicidade. O fronte inimigo, ele foi conquistado. Nós estamos agora tomando território inimigo. Ele estava dizendo: eu estou preso, mas a guarda pretoriana agora está ouvindo o evangelho. Eu estou preso, mas agora os irmãos me veem aqui preso, eles se sentem estimulados a pregar o evangelho. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: olha, eu perdi tudo. Eu perdi minha liberdade, eu perdi meus recursos, eu perdi o meu bem-estar, mas o evangelho está progredindo, e é isso que basta. E isso me faz ficar feliz, é o que o apóstolo Paulo está falando. E eu começo a pensar, irmãos, o que nós estamos perdendo para que o evangelho progrida? Será que nós vivemos como esse homem de Deus aqui, que estava disposto a perder tudo para que o evangelho progredisse? Muitas vezes, irmãos, nós vivemos um evangelho em que não há perda. Muitas vezes nós viemos à igreja apenas em busca de cura, de bênçãos, de prosperidade. Ao invés de nós virmos aqui para servir a Deus, nós vimos aqui para sermos servidos, sabe? Para recebermos algo. Nós estamos de olho não nos pés do Senhor para adorar, para nos entregarmos a Ele. Nós estamos de olho nas suas mãos, aquilo que Ele pode nos dar. Se Ele pode nos dar um bom carro, se Ele pode nos dar uma boa prosperidade. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para Deus pelo que Ele pode nos dar. Falta para nós, irmãos, é o espírito que o salmista tinha. Falta para nós sermos que nem o salmista que escreveu o Salmo 116, verso 12. Que ele diz assim, ó: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que eu posso dar ao Senhor? Não o que Ele pode dar para mim, eu sei que Ele pode dar muitas coisas. Eu não nego que o meu Deus é o dono do ouro e da prata, que Ele pode fazer prosperar, que Ele pode me estabelecer em um alto cargo aí, que Ele pode me fazer ser alguém grande. Mas eu quero olhar para Deus pelo que eu posso dar para Ele, pelo que eu posso entregar, o que eu posso colocar diante do Senhor. Está aqui, Senhor, a Tua disposição para que o Teu evangelho progrida, para que o Teu reino avance, Senhor. Eu quero entregar, eu quero dar. Falta para nós, irmãos, sermos como os discípulos de Jesus, que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Acho que foi o pastor que pregou essa passagem no domingo passado. O Senhor chama eles, vem, e eles deixam para trás o barco, eles deixam para trás as redes, eles deixam todos aqueles peixes que representavam uma grande quantia de dinheiro, porque o Senhor fez abundar ali um monte de peixes para eles, fez ter uma rede romperem de tantos peixes. Eles deixam para trás os peixes, eles deixam para trás as suas casas, o seu conforto, para viverem o evangelho, para entregarem tudo por Jesus. Irmãos, nós precisamos perder para que o evangelho progrida. Sabe, quando a nossa realização pessoal não for ter um grande patrimônio, a nossa realização pessoal não é ter, sabe, ser visto, ser reconhecido como o cara que tem uma quantia muito grande. Não, irmãos, quando a nossa realização for levar alguém aos pés de Jesus, então é porque a gente já perdeu tudo para que o evangelho progrida. Quando a nossa alegria, irmãos, for não ter um grande patrimônio, mas sabe, poder servir a Jesus, poder ser um instrumento nas mãos de Deus, nós temos que perder para que o evangelho progrida. Irmãos, mas infelizmente nós não temos vivido assim. Muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão das nossas finanças, do nosso tempo e das nossas energias para servir ao Senhor. Muitas vezes nós não fazemos nem o básico que o Senhor esperava de nós, que era ser fiéis nos dízimos, que era ser fiel nas ofertas. A gente fala que nós nos convertemos ao Senhor, mas será que o nosso bolso se converteu? Irmãos, nós temos que fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Sabe, nós temos que entregar o nosso tempo ao Senhor.
Nosso tempo tem que ser do Senhor, tanto os nossos recursos como também o nosso tempo. Senhor, eu estou disposto, Senhor. A minha agenda está aberta, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu haja? O que o Senhor espera de mim? Como eu, nesta semana, posso servir ao Senhor? E falta também nós entregarmos as nossas energias para Deus. Senhor, eu sou jovem. Senhor, eu posso, eu tenho força. O Senhor pode me levar a lugares incríveis. Eu quero dessas minhas energias para Ti. Eu quero que as minhas energias sejam usadas para o progresso do Teu reino. Senhor, me usa. Senhor, me leva. Olha só o que o próprio Senhor Jesus disse em Lucas 14, versículo 26 ao 27, sobre perder tudo para seguir a Jesus. Olha só. Ele diz assim, irmãos: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas ele escreve uma carta dizendo: eu estou feliz, porque o evangelho, ele perdeu tudo e recebeu algo muito maior. No céu ele deve estar recebendo um galardão gigantesco. Amém, irmãos? Mas veja só, irmãos, observe que o que para Paulo, aos olhos humanos, era ruim, na verdade, aos olhos espirituais, era algo bom. Ele havia perdido tudo, mas ele havia encontrado um motivo para estar feliz, porque ele via um sentido espiritual no seu sofrimento. E sabe o que eu quero dizer aqui? Nessa guerra que nós estamos inseridos e que nós iremos vencer debaixo do poder de Deus, nós estamos sendo guiados pelo Senhor. O Senhor é o nosso general e Ele comanda todas as coisas. Ele controla todas as coisas. Todas as circunstâncias estão à disposição do Senhor. Ele faz o que Ele quer. E às vezes a gente está como Paulo. A gente olha ao nosso redor e o que a gente vê é um cárcere. A gente olha ao nosso redor e o que a gente vê é uma prisão ali. Algo frio, algo insalubre, algo que não é bom para nós. Mas o Senhor está fazendo isso se transformar em uma grande vitória, como Ele fez aqui com o apóstolo Paulo. Se ele olhasse ao seu redor, ele ia ver apenas os guia para a vida de José, os patriarcas. José, irmãos, ele foi jogado numa cisterna. Ele podia olhar para o lado, ele ia ver apenas uma cisterna. Ele foi depois, irmãos, vendido como escravo no Egito. Ele ia ver lá ele numa situação que ele era um escravo. Depois conspiraram dentro da casa onde ele era um escravo, e ele é preso então por uma acusação falsa. E ele ia ver apenas um cárcere. Mas, irmãos, aquele homem tinha os olhos da fé. E ele sabia que Deus estava trabalhando na sua vida. E aquele homem que estava na cisterna, depois estava como escravo, depois estava preso, se tornou o governador do Egito. Porque o Senhor sempre nos guia em triunfo. Porque o nosso general está no controle de todas as coisas. Então, irmão, se você está passando por um momento difícil, eu quero te dizer que o Senhor está te guiando para a vitória. Eu quero te dizer que o Senhor está te guiando para algo que vai ser um triunfo, uma vitória, algo a se orgulhar. Porque o nosso Deus passou pelas piores coisas que um ser humano pode passar. E Paulo escreve para nós, Romanos 8, 28. Ele diz: sabemos. Ele não começa nos apresentando uma dúvida, irmãos. Ele não diz: irmãos, talvez. Olha, as probabilidades indicam que, na maioria das vezes, não. O que ele vai nos dizer agora é uma certeza. Ele diz: sabemos. O que ele diz? Sabemos que todas as coisas. Veja, ele não diz: sabemos que algumas coisas. Sabemos que as coisas boas. Sabemos que a maioria das coisas, não. Ele aqui coloca todas as coisas nesse leque. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, todas as coisas cooperam para esse propósito maior. Todas as coisas cooperam, as dores que nós viemos a sofrer, sabe, as perdas que nós viemos a ter, sabe, doenças que venham a aparecer, sabe, a crise que pode chegar, crise financeira no nosso lar, está cooperando para o nosso bem, porque o Senhor está no controle de todas as coisas.
O Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo podia falar do cárcere, que ele estava feliz. Mesmo perdendo tudo, ele estava feliz, porque ele via que o Senhor estava guiando em triunfo. Amém, irmãos? Apesar de tudo isso, Paulo ele continuava preso. E ele não sabia o que ia acontecer com ele. Se os irmãos lerem comigo aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 21, os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não sabia o que iria acontecer com eles, irmãos. Ele não sabia se ele ia ser liberto daquela prisão ou se ele ia ser condenado à morte naquela prisão. Mas ele sabia de uma coisa: se ele fosse liberto da prisão, ele ia viver para Cristo. Ele ia viver para cumprir os propósitos do Senhor. Porque para mim o viver é Cristo. E caso aquela prisão viesse a levar ele à morte, ele também não estava em dúvida quanto ao seu futuro. Ele sabia o que era de Deus, a direita da majestade de Deus. Veja só como o Senhor é fiel, né? O Senhor, quando vê um mártir, quando vê alguém que se entrega pelo progresso do Evangelho, o Senhor se levanta do seu trono para... Jesus estava de pé para receber Estevão. Amém? E aqui estava também o apóstolo Paulo. Ele dizia, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, irmãos, ele não sabia o que iria acontecer com ele, mas ele sabia de uma coisa: a guerra, esse combate em prol do Evangelho precisava continuar, com Paulo ou sem o apóstolo Paulo. Por isso que nesse texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo ele nos dá as diretrizes, ele nos dá aqui algumas dicas do que nós podemos fazer para ganharmos essa batalha, para vencermos essa batalha, para como um exército unido do Senhor, vencermos essa batalha que nós estamos inseridos aqui, irmãos. Paulo, ele aqui então nos apresenta essas dicas, e são 3 dicas, irmãos, apenas 3 pontos que eu vou meditar aqui hoje, e nós também não vamos nos estender muito. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo, primeira dica que o apóstolo Paulo dá para a igreja, para que ela vença as batalhas da fé, para que ela faça com que o Evangelho progrida, é o testemunho, irmãos. Leia comigo novamente Filipenses 1, 27, o texto que nós lemos no início. Nós vamos meditar nesse texto. Amém? Filipenses 1, 27, o apóstolo Paulo diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Olha só que verdade bendita que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que o Evangelho, que essa mensagem do Evangelho é algo tão bela, tão alto, tão sublime, que se nós vivermos uma vida que não esteja em coerência com essa mensagem, nós prejudicamos a mensagem. Sabe, irmãos, a mensagem que ele está falando aqui é a mensagem do Evangelho. Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Vivei acima de tudo de modo digno dessa mensagem do Evangelho. Essa mensagem que Paulo está se referindo aqui é a mensagem que fala que este mundo está marcado por conta do pecado. Que esse mundo está marcado, contaminado com o pecado. E que isso trouxe uma grande consequência para todo este mundo aqui. Que por todos os lados onde nós olhamos, nós vemos dor, nós vemos sofrimento, nós vemos pessoas más, irmãos, que merecem a condenação eterna. Que merecem a condenação eterna. Cada um de nós aqui somos pessoas assim. Não somos pessoas boas. Aos olhos de Deus, Ele não vê boas ações em nossa vida e fala, essas pessoas merecem ser salvas. Não. Esse mundo marcado pelo pecado, esse mundo cheio de pessoas más, ele foi habitado pelo Filho de Deus. Ele escolheu vir até nós, ele se fez homem, ele habitou entre nós, irmãos. Ele esteve aqui conosco. Mesmo nós não merecendo, Ele esteve aqui entre nós, Ele esteve conosco, Ele comeu junto conosco, Ele nos ensinou a Sua palavra, e Ele morreu na cruz em nosso lugar. Mas essa mensagem continua. Essa mensagem do Evangelho fala também que o Senhor Deus, ao 3º dia, ressuscita Jesus dentre os mortos, como um selo da aprovação de que o sacrifício de Jesus foi aceito em nosso lugar, e agora todos os que querem podem ser salvos, escolhendo seguir a Jesus Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho, irmãos. Esta é a mensagem que nós temos que amar. Esta é a mensagem que nós temos que nos debruçar, que tem que, queimar em nosso coração, que nós temos que compartilhar ela. Essa é a mensagem do Evangelho.
Mas o que Paulo está dizendo aqui é que se nós não vivemos uma vida digna, nós prejudicamos essa mensagem bendita do Evangelho. Ele está dizendo aqui aos crentes de Filipos que eles precisavam ser cristãos, tanto dentro da igreja como no mundo lá fora. E é por isso que ele usa essa palavra aqui, vivei. Ele diz, acima de tudo, vivei de modo digno do Evangelho. A palavra vivei aqui no original, ela significa ser cidadão. E a gente vai agora voltar para entender o que Paulo quis dizer aqui. Se lembre que ele está preso em Roma, o centro do Império Romano. E os romanos, eles têm muito orgulho da sua cidadania. Eles são romanos, eles têm orgulho disso. Eles falavam latim, eles amavam a sua língua, eles se vestiam como cidadãos romanos, eles tinham muito orgulho da sua cidadania. E então o que Paulo está dizendo aqui? Que da mesma forma com que eles tinham orgulho de serem cidadãos ali de Roma, nós temos que ter orgulho de sermos cidadãos dos céus e trazermos os valores dos céus aqui para a terra, irmãos. Nós temos que nos orgulharmos disso. Olha o que ele falou lá em Filipenses 3:20. Ele falou assim, ó: pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó, irmãos, eu amo o Brasil, mas a minha pátria está nos céus. Eu sou patriota, irmãos, não quando eu me debruço para lutar por esta nação. Não, eu sou patriota quando eu vivo os valores do reino de Deus aqui nessa terra. Quando eu vivo como um cidadão do céu. Eu vejo isso muito como são os gaúchos, né? Os gaúchos, eles têm muita apego às suas tradições, né? Eles sempre vestem aquelas roupas dele ali. Irmãos, a mesma coisa nós temos que fazer. Como cidadãos dos céus que nós somos, nós temos que, nos portarmos como pessoas que não são desta terra, que não são desta dimensão, que são lá do alto. Amém? Veja, guarde essa frase para você. A vida do cristão é o 5º evangelho. É a página da Bíblia que o povo mais lê. Veja, nós temos 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a nossa vida é o 5º evangelho. A nossa vida é a que mais comunica o evangelho, a que mais comunica verdades acerca de Jesus. Porque o mundo não está lendo a Bíblia. O mundo não é como nós, que todos os dias fazemos os nossos devocionais, estamos meditando na palavra de Deus. Não, as pessoas aí fora estão olhando para a nossa vida. E nós somos a página da Bíblia que eles mais leem. Por isso que nós precisamos fazer o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho. Amém, irmãos? Veja, eu trouxe aqui 3 pontos sobre isso. Olha só, primeiro ponto, precisamos viver de modo digno do Evangelho para não sermos uma pedra de tropeço para os irmãos mais fracos na fé. Veja, irmãos, as pessoas estão olhando para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos aqui há muito tempo na fé, seguindo a Jesus por muitos anos. Então entra uma pessoa mais nova na igreja que se converteu há pouco tempo e ela vai olhar para a nossa vida. Se nós, irmãos, não estivermos vigiando, não estivermos vivendo uma vida como o Senhor espera que nós venhamos a viver, essa pessoa vai ser guiada a viver uma vida incorreta, uma vida que desagrada ao Senhor por culpa nossa. Ele vai olhar para nós e vai dizer, se ele faz, eu posso fazer também, a Bíblia não deve condenar. E olha só o que Jesus fala sobre isso. Vamos algo sério agora. Mateus capítulo 18, versículo 6 até o versículo 7. Olha o que Jesus mesmo falou acerca disso. Ele diz assim, Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. É coisa séria, irmãos. O Senhor deixou aqui uma mensagem de juízo para cada um que fizer um pequenino, uma pessoa nova na fé, tropeçar e viver de uma maneira que desagrada ao Senhor. Mas veja, eu trouxe aqui um segundo ponto. Precisamos viver de modo digno do Evangelho para ganharmos outras pessoas com o nosso testemunho. Se as pessoas estão olhando para nós, a nossa vida tem que cativá-las. Nós devemos agir tanto de acordo com o Evangelho a ponto... Veja, eu pratiquei um mal contra aquela pessoa, eu fui rude, eu fui áspero, mas ela me tratou bem.
O que aconteceu com ela? Que tipo de pessoa é essa que quando recebe o mal, trata as outras pessoas bem? O que ela tem? É o Deus dela. Eu vou seguir esse Deus. O que esse Deus faz na vida dessas pessoas? Irmãos, nós precisamos viver de modo digno do Evangelho para alcançarmos os outros com o nosso testemunho, para cativarmos as pessoas, para fazermos com que esse mundo ame a Jesus Cristo. Olha só o que Tiago diz, Tiago 5, 19 ao 20, sobre ser um instrumento para salvar outras pessoas. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Olha só, irmãos, que coisa séria que nós estamos falando aqui. Nós podemos ser um instrumento para livrar as almas de irem para o inferno. Nós podemos ser um instrumento para evitar sofrimento, dor e ainda fazer com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Tudo isso se nós vivermos de modo digno do Evangelho. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Glórias a Deus. Olha só, eu também trouxe o seguinte ponto. Precisamos viver de modo digno do Evangelho para não baratearmos esse Evangelho. Para não baratearmos o Evangelho que custou um alto preço. Sabe, nós falamos aqui, nós somos salvos pela graça, foi de graça. Eu não precisei pagar nada para ser salvo. Eu fui salvo, eu não precisei pagar nenhum preço para ser salvo. Mas o Senhor pagou um alto preço. O Senhor pagou um alto preço. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Quando nós vivemos uma vida em que nós não demos bola para os pecados, onde nós estamos nem aí para a nossa conduta, para a nossa moralidade, nós estamos dizendo que nós não estamos nem aí para o sofrimento que Jesus passou. Porque se Ele sofreu pelos nossos pecados, cada vez que nós cometemos um pecado, nós temos que pensar, o Senhor sofreu, o Senhor foi maltratado por causa disso que eu fiz agora. E quando nós vivemos de qualquer forma, nós barateamos então esse Evangelho. Nós damos pouco valor para essa entrega que não teve nada igual em todo o mundo. Não teve nada igual em nenhuma outra religião. Só o Senhor Jesus derramou o seu sangue para nos livrar dos nossos pecados. 1 Pedro capítulo 17 em diante. Pedro diz assim, veja se o que Pedro está falando não é exatamente isso. Sobre viver uma vida santa para não baratear o Evangelho. Ele diz, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepções de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós fomos comprados por esse sangue. E é por causa disso que nós não devemos pecar, que nós não devemos viver uma vida entregues ao pecado, irmãos. Porque o Senhor pagou um alto preço. E agora o texto que a irmã Hélida leu no começo, 1 Tessalonicenses 2,12. Exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Adequarmos aos seus padrões. Há um novo evangelho, onde nesse evangelho pode fazer isso, agora está podendo fazer isso, aquela igreja lá já liberou isso aqui, vamos liberar também. Não, irmãos, nós temos que viver o evangelho de Cristo Jesus. E a primeira arma para vencermos é termos um testemunho. Amém? O segundo ponto que eu quero meditar aqui é acerca da unidade. Está ainda no versículo 27, Filipenses 1, 27, irmãos. Olha só que Paulo continua dizendo, parte B do versículo, né? Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha só, irmãos, que coisa linda que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que aquela igreja, ela estava ali trabalhando, ela estava fazendo a obra de Deus, mas ela estava em desunião. Ela não estavam unidos nos propósitos, por isso que eles precisavam ficar firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Sabe, não adianta fazer o certo da forma errada, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que um exército que não está unido não pode prevalecer no campo de batalha. Amém?
Som, 1, 2. Os irmãos estão me ouvindo? Amém? Então, 2 pontos aqui que o apóstolo Paulo está meditando, está nos falando. Primeira coisa que o Senhor espera de nós: unidade de coração e de mente. Unidade de coração e de mente. Ele diz: um só espírito, como uma só alma. Veja, irmãos, aquela igreja precisava estar... irmão, dá um pouco mais de retorno aqui, não estou me ouvindo bem nesse... E está chiando bastante. Amém? Então essa igreja, ela precisava estar unida, irmãos, no mesmo sentimento. Eles precisavam estar sentindo a mesma coisa. Eles precisavam, irmãos, não fazer a obra de Deus de qualquer jeito, mas estarem juntos, sabe? Sem picuinhas. Sem sabe, um falar mal do outro. Sem um estar mordendo ali o outro por trás. Aquela igreja precisava fazer o certo, da maneira certa. Precisavam estar unidos no mesmo sentimento, sabe, irmãos? Quando os irmãos, o que um está sofrendo, o outro vai lá e não... Se um membro está sentindo dor, eu também estou sentindo, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Para vencer esta guerra, eles precisavam de unidade. Efésios 4, do 1 ao 3. Olha o que o apóstolo Paulo fala nesta outra passagem. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que vos fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha só que coisa linda, irmãos. Ele pede para que nós venhamos suportar uns aos outros. Não é que o irmão é muito chato, eu tenho que suportar ele. Não, tem que ser um suporte na vida dele. Se ele for cair, eu tenho que estar ali do lado dele, sabe? Para que ele não venha cair. Eu tenho que segurar, manter o meu irmão de pé. E o apóstolo Paulo prossegue dizendo que não só na unidade de sentimento, mas também na unidade de trabalho. Ele diz, lutando juntos pela fé evangélica. Todos nós, irmãos, temos que ter a mesma missão. Nós estamos aqui lutando pelos valores do reino de Deus. Sabe, nós não somos um amontoado de pessoas, nós não somos um amontoado de projetos pessoais. Cada um vem aqui, cada um tem um ministério, cada um vive de uma forma diferente. Som. Bênção. Não, irmãos, nós temos que ter unidade, mesmos propósitos, temos que ter a mesma missão, assim como é um time de futebol. Não é o time de futebol, não é cada um tem um objetivo, não, todo mundo tem um objetivo, que é ganhar a partida, quer fazer o gol. Nós temos que também ter o mesmo objetivo, não é cada um batalha pelo seu próprio ministério, cada um batalha para aparecer mais, não. O que o Senhor espera de nós é uma unidade nos propósitos. Nós temos que viver aquilo que a igreja decidir, o propósito que a igreja sabe decidir. Aquilo que for revelado ao pastor, que foi confirmado pela liderança, todo mundo tem que abraçar junto, porque nós temos que estar unidos em uma só fé, lutando juntos pelo progresso do Evangelho. Amém, irmãos? Olha o que Jesus falou, Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Veja, irmão, se nós queremos progredir, se nós queremos que essa igreja prospere, que o reino de Deus avance, que almas sejam alcançadas pelo Evangelho, que isso aqui não acabe em ruínas, que essa porta não seja fechada, nós precisamos de unidade. Nós precisamos estar, sabe, juntos, batalhando pela mesma coisa. E eu creio que os irmãos estão me entendendo, amém? E o terceiro ponto, irmãos, e último aqui, para a gente meditar sobre o que nós temos que fazer para ganhar esta guerra que nós estamos inseridos, é a coragem, irmãos. O Senhor espera de nós coragem. Vamos ler os versículos 28, 29 e 30, que diz assim, ó: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eles não tinham que estar intimidados, eles não tinham que ter medo dos adversários, das perseguições, das coisas ruins que iriam acontecer com eles. Pelo contrário, eles tinham que ter coragem, porque eles receberam um privilégio.
O primeiro privilégio que eles receberam é de crer em Cristo Jesus. Porque vocês receberam a graça, não apenas de crerdes em Cristo. Ou seja, se eu creio em Cristo Jesus, se a minha fé está depositada em Deus, foi algo que eu recebi da parte do Senhor. Eu recebi isso do Senhor. O Senhor, no seu plano eterno, Ele me escolheu, Ele me chamou para estar aqui. E eu tenho que ser grato por isso. Eu tenho que ser grato por servir ao Senhor, porque foi Ele quem abriu os meus olhos. Foi Ele quem destampou os meus ouvidos para ouvir o Espírito Santo me chamando. Então eu tenho que ser grato por isso. Eu tenho que ser grato por estar aqui, por poder cultuar com os irmãos. Mas Paulo continua. Porque vos foi dada a graça, não apenas de crerdes em Cristo, mas também de padecerdes por Ele. Ou seja, nós recebemos um outro privilégio. Nós recebemos uma outra graça, irmãos, que é sofrer por conta do Evangelho. Que é padecer por Jesus. Eu me lembro lá do texto de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos eles apanham, eles são surrados, e então eles começam a louvar a Deus, a agradecer por serem achados dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós recebemos um privilégio, o privilégio de seguir os mesmos passos de Jesus. Porque o nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, irmãos, Ele não viveu um mar de rosas. Ele mesmo disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A vida de Jesus não foi fácil. A vida de Jesus foi uma vida marcada por perseguição, por dor e por sofrimento. E nós, pela graça do Senhor Jesus, recebemos esse privilégio, essa graça de poder seguir os mesmos passos de Jesus e sofrer como Ele. Claro que não na mesma intensidade, irmãos. Mas nós podemos seguir os passos de Jesus e recebermos perseguição aqui nessa terra. E nós temos que enfrentar isso como algo bom. Porque é bom seguir os passos de Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 em diante. Olha só o que o apóstolo Pedro diz aqui sobre sofrimento, sobre sofrer e sobre seguir os passos de Jesus. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus, porquanto para isso mesmos fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Bendito seja o Senhor Jesus, porque Ele sofreu em nosso lugar. Bendito seja o Senhor Jesus, porque Ele sofreu, porque Ele apanhou, porque Ele foi maltratado por nos amar. Ele sofreu em nosso lugar. E nós hoje podemos seguir os seus passos. Nós hoje podemos trilhar os mesmos passos de Jesus. Nós precisamos então ter coragem. Nós precisamos então ter coragem para cumprir os propósitos de Deus aqui nessa terra. Nós temos que ter coragem, irmãos, para viver o que o Senhor espera para cada um de nós. Nós somos soldados, irmãos. Cada um aqui é um soldado e cada um aqui tem uma função no reino de Deus. Nessa guerra, nessa batalha em prol do Evangelho, em prol da verdade, cada um aqui pode contribuir de uma forma. Mas nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter coragem para vencer o medo. Nós precisamos ter coragem para vencer a insegurança. Será que vai dar certo? Será que eu não vou fracassar? Será que eu não vou passar vergonha se eu for ali cumprir o que o Senhor está falando para mim? Será que eu não vou passar vergonha? Não, irmãos, nós temos que ter coragem. Coragem para lutar, irmãos. Derrota não é quando você vai e acontece algum imprevisto, você não consegue. Derrota é quando você não tenta. Derrota é quando nós não saímos da nossa zona de conforto e vivemos ano após ano da mesma forma. Não progredimos na carreira que o Senhor tem para nós, no ministério que o Senhor tem para nós. Passa ano e nós ainda não estamos fazendo aquilo que o Senhor espera de nós. Aquela palavra que já foi liberada sobre as nossas vidas, nós não vivemos isso, nós não
Nós não progredimos dessa forma porque nos falta coragem. Então, irmãos, nós precisamos de coragem para vencermos essa guerra. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para vir à frente, enquanto eu vou ler o último texto que eu trouxe aqui, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 32 e 39. Precisamos de coragem. Coragem para vencer a vergonha, vencer o medo da perseguição, vencer o medo daquilo que nos amarra aqui, irmãos. Eu quero ler Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 39, que diz assim, ó: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. Agora versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda de dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Versículo 39. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Se coloque de pé, irmãos. Se você é essa pessoa que esse texto diz aqui, ou que não retrocede para a perdição, mas que prossegue para a conservação da alma, que não desiste em meio aos momentos difíceis, então comece a orar a Deus nesse momento, comece a se apresentar a Deus nesse momento. Se você é essa pessoa que vai lutar pelo progresso do Evangelho, que vai batalhar para que o reino de Deus avance, se você tem coragem para isso, se coloque diante de Deus em oração nesse momento. Coloque suas mãos em seus corações, feche seus olhos, comece a falar para Deus: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou disposto a cumprir os teus propósitos. Comece a falar isso para Ele. Senhor, eu quero viver o que tu tens para mim. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem um chamado na minha vida. Eu sei que o Senhor me chamou para fazer algo, e eu quero te dar uma resposta hoje aqui. Tem alguém que quer dar uma resposta para Deus hoje? Tem alguém que está se sentindo chamado? Tem alguém que acha que o Senhor está me chamando? Não, o Senhor tem algo a realizar através da minha vida, e eu quero dar uma resposta para Deus. Eu quero dizer: Senhor, eu estou aqui, me usa. Senhor, como uma flecha me lança, eu estou disposto. Se você é essa pessoa, irmão, vem à frente. Nós vamos estar orando por você. Se você se sente chamado, se você acha que Deus tem um ministério na sua vida e quer dar uma resposta para Ele, tome coragem, então vem à frente. Dê uma resposta ao Senhor. Ele tem algo grande a realizar. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós queremos viver os teus propósitos, Senhor Jesus. Usa-nos, Pai, usa esta igreja para que essa igreja cumpra os teus propósitos, Pai. Para que nós, como comunidade do Senhor, Pai, sejamos, Pai, coluna e baluarte da verdade. Que sejamos, Pai, um instrumento poderoso na cidade de Joinville para levar o Evangelho, Pai. Usa-nos, Pai, usa-nos na área social, Pai. Usa-nos, Pai, na pregação do Evangelho. Usa, Pai, os departamentos dessa igreja, Pai. O bazar, Pai. Usa, Senhor, a cantina, cada departamento, Senhor, que venha prosperar e que nós venhamos cumprir os nossos propósitos aqui nessa terra, Pai. Que tenhamos, Pai, um bom testemunho, que tenhamos a unidade e que tenhamos a coragem, Pai. Peço que o Senhor cele essa palavra em nosso coração, Pai. Que nós venhamos a viver, Pai, viver o Teu Evangelho e batalharmos pela batalha da fé. Em nome de Jesus. Amém.